Então, pessoal, na aula de hoje nós vamos estudar um pouco, ver uma introdução do assunto termos integrantes da oração. Então, nós vamos falar um pouco sobre os termos que compõem uma oração e depois focar nos termos integrantes, que são grupos específicos de termos. Então, hoje, a aula de hoje é mais introdutória, então nós não vamos vamos ver um pouco de cada um desses termos da oração, desses termos integrantes da oração, mas vamos ter aulas específicas de português para estudar cada um desses termos especificamente, porque pode haver alguns detalhes que talvez não fique tão fácil de compreender numa explicação mais rápida. Então, vamos começar. Desculpe. Então, os três mais populares termos integrantes da oração são complemento nominal, complemento verbal e agente da passiva. Então, nós vamos estudar o que são termos integrantes da oração. Na verdade, vamos ver a classificação de todos os termos da oração, ver o que são termos integrantes da oração, ver o conceito e alguns exemplos de cada um desses tipos, desse complemento nominal, verbal e agente da passiva. E nas próximas aulas de língua portuguesa, vamos ter aulas específicas para ver cada um desses, com exceção do complemento verbal, porque nós já tivemos aula de complemento verbal, muitas aulas, inclusive, quando a gente estudou sobre verbo transitivo e intransitivo, porque o complemento verbal nada mais é do que o objeto direto e o indireto, que servem para complementar o verbo transitivo, certo? Então, nós já tivemos aula sobre isso, então não vai ser um conteúdo que nós vamos nos estender novamente, porque nós já estudamos separadamente. Então, o que é que nós vamos fazer hoje? Ver de forma rápida quais são os termos gerais da oração, ver o que são termos integrantes e ver um pouquinho do que é complemento nominal e agente da passiva. Posteriormente, teremos aulas de português específicas para estudar sobre complemento nominal e agente da passiva, assim como predicativo do sujeito e predicativo do objeto, que às vezes também são classificados como termos integrantes da oração. Então, esses termos de forma específica serão estudados em aulas de português separadas para que vocês consigam compreender melhor. Então, primeiro vamos ver quais são os termos, né, que existem em uma oração. Então, termos integrantes são os termos que compõem a oração integrando, ou seja, eles não são necessariamente essenciais, obrigatórios, mas eles vão integrar, eles vão compor o sentido do verbo e dos substantivos presentes na oração. Mas aí, a gente falando de termos integrantes é muito solto, porque, na verdade, existem diversos termos na oração. E quais são cada um desses termos, né? Mova, querido. Então, dentro da construção de uma oração na língua portuguesa, nós vamos ter o que nós chamamos de termos essenciais da oração, termos integrantes da oração e termos acessórios da oração. Então, como o próprio nome já diz, o que é algo essencial? Algo essencial é algo indispensável, algo que eu não posso abrir mão, algo que eu preciso ter, é essencial. Então, quando eu falo termos essenciais da oração, eu estou me referindo quais são os termos que toda oração precisa ter, que formam a oração, que compõem a oração. E os termos essenciais são o sujeito e o predicado, que nós já tivemos uma aula específica para estudar sobre sujeito e para estudar sobre predicado, certo? Nós já estudamos sobre isso. Então, o sujeito e o predicado, eles são classificados na gramática portuguesa como termos essenciais da oração. Termos integrantes, que eu não vou nem explicar muito agora, porque nós vamos ver com calma, são os termos que integram e complementam o sentido da oração. Ou seja, o que é algo que é integrado? É algo que eu coloco para ampliar algo, ampliar o sentido. Complementar o sentido. Então, são informações que eu trago para que o sentido se torne mais completo, com mais informações. E são chamados de termos integrantes, que nós vamos ver os exemplos mais para frente. E nós temos ainda a classificação na gramática portuguesa dos termos acessórios da oração.
Termos acessórios é o adjunto adverbial, o adjunto adnominal e o aposto. Adjunto adverbial, nós já tivemos uma aula específica sobre esse assunto, certo? Nós já tivemos uma aula sozinha sobre adjunto adverbial. Adjunto adnominal, vamos estudar em uma aula próxima, em breve estudaremos, em uma aula específica também. E aposto, nós já tivemos uma aula sobre aposto, no mesmo dia que nós estudamos sobre vocativo. Foi uma aula de aposto e vocativo, certo? E por que são termos acessórios? Vamos pegar o exemplo do aposto. Nós estudamos que o aposto são termos que nós adicionamos numa oração, geralmente entre vírgulas, ou às vezes com 2 pontos, depois dos 2 pontos, para trazer uma informação complementar, uma informação extra para a frase, para a oração, que não é necessária, mas que, em algumas circunstâncias, é importante que a gente traga essa informação extra para que o leitor ou o interlocutor consiga compreender ainda mais do contexto daquela oração. Por exemplo, é quando eu trago uma informação extra sobre o sujeito ou sobre o que eu estou falando na minha oração. Por exemplo, quando eu falo Graciliano Ramos, vírgula, grande autor brasileiro, vírgula, faleceu em tal ano. Então, se eu falar Graciliano Ramos faleceu em ano X, a oração já não está completa, com sentido completo? Está. Mas eu decidi colocar uma informação extra que talvez situe melhor quem está lendo aquela frase, certo? Porque podem existir diversos Graciliano Ramos, mas eu estou falando especificamente de um grande escritor brasileiro. E aí eu coloco entre vírgulas, aposto, uma informação extra, que não é necessária, não é obrigatória, mas que eu escolhi colocar. Então, é um termo acessório. Então, entendendo o que são termos essenciais, o que são termos integrantes, porque integram, complementam, e às vezes, veja só, o que é diferente de um termo integrante para um termo acessório? Os termos acessórios também complementam informações, mas no caso dos termos integrantes da oração, há situações em que é necessário, é obrigatório que eu complemente, porque senão o sentido não fecha. Certo? É o exemplo dos verbos transitivos que precisam de complemento. Eles precisam, não é que eles querem, decidiram ter, é porque eles precisam. E isso difere primordialmente o que é um termo integrante de um termo acessório. Mas a aula de hoje é para focar em termos integrantes, porque os termos acessórios a gente só faltou estudar um, que a gente vai estudar em breve. Então, vamos lá. Termos integrantes da oração. Os mais importantes desses termos, chamados de integrantes, são os complementos nominais, o objeto direto e o objeto indireto, que esses dois juntos, eles são chamados de complementos verbais. Então, quais são os complementos verbais? Complementos verbais, eles já são termos integrantes da oração. E os complementos verbais podem ser objeto direto e objeto indireto. E qual foi a diferença? A gente vai relembrar em breve. E o outro termo importante, assim, chamado de termo integrante, é o agente da passiva, que hoje vamos ver só um pouquinho por cima para vocês já começarem a compreender, já que hoje é uma introdução, mas teremos uma aula específica para estudar voz ativa e voz passiva, para entender de fato o que é que o agente da passiva faz. O predicativo do sujeito e o predicativo do objeto também podem ser considerados termos integrantes da oração. Nós vamos ter aula também específica para predicativo do sujeito e predicativo do objeto, certo? Já que eles são usados como complemento verbal ou complemento nominal em algumas orações, em algumas frases. Ou seja, se eu tenho um predicativo do sujeito que serve como complemento nominal, e complemento nominal é termo integrante, então, o predicativo do sujeito também é um termo integrante. É essa a lógica. Mas voltando aqui, os termos integrantes da oração, eles são necessários em determinadas frases, porque sozinhos o verbo ou o substantivo não possui sentido completo. Foi exatamente o que eu disse no slide anterior. A principal diferença entre um termo integrante e um termo acessório é que o termo acessório ele não é necessário,
Mas os termos integrantes vão desempenhar um papel de necessidade em algumas frases, porque essas frases não vão obter seu sentido completo, seja por conta do verbo ou do substantivo, e elas vão precisar de complemento. E se precisa, se torna algo quase obrigatório. Se torna algo obrigatório para completar o sentido. E os termos acessórios, eles não são obrigatórios. Então, é a principal diferença entre termos integrantes e termos acessórios. Porque, de forma geral, se vocês forem pensar, tanto os integrantes quanto os acessórios, eles complementam informações, eles trazem mais dados, mais informações para a frase. Mas por que, então, eu divido entre acessórios e integrantes? Porque acessórios, eles não são obrigatórios de jeito nenhum. Eles só são escolhas da pessoa que produz a frase, o enunciado, para tornar aquela frase, assim, trazer mais informações para a frase, para que eu garanta que, com mais informações, eu consiga colocar meu leitor no contexto perfeitamente específico que eu quero. Mas não são obrigatórios, não são necessários, para que a frase tenha sentido. E aí, quais são os termos integrantes da oração? Os principais termos integrantes da oração. Temos o complemento verbal, que é dividido em objeto direto e indireto. Temos o complemento nominal e temos o agente da passiva. Vamos ver um pouquinho de cada um desses hoje, mas teremos aulas específicas. Lembrando, com exceção do complemento verbal, porque nós já tivemos. Por isso que eu coloquei ele logo aqui, só para a gente relembrar. Perdão. Quando nós estudamos sobre transitividade verbal, nós vimos que nós temos verbos transitivos e verbos intransitivos. Um desses verbos, que é o verbo intransitivo, ele não precisa de complemento para ter sentido completo. Já o verbo transitivo, ele precisa de complemento. E quando ele precisa de complemento, vai entrar agora os termos integrantes da oração como complemento verbal. E aí nós vamos ter o objeto direto e o indireto. Qual é a diferença? O objeto direto, obrigatoriamente, vai exigir que eu coloque uma preposição para acompanhar a informação que eu quero trazer extra. Trazer extra não. A informação que eu quero trazer para complementar o verbo. Já o objeto indireto, ele não precisa usar preposição. Se eu quiser colocar, eu posso, mas eu não sou obrigada a colocar uma preposição para garantir que o verbo consiga alcançar seu sentido completo. Não vou me prolongar nesse tópico, porque nós já tivemos uma aula totalmente específica sobre isso. Agente da passiva. Vou explicar de uma forma, assim, geral, assim, sem muitos detalhes, porque é introdução, porque nós vamos ter também uma aula específica sobre agente da passiva, para que vocês consigam compreender bem. Mas aqui é só uma introdução. Então, veja só, de forma geral, nós vamos ter a voz ativa e a voz passiva nas construções da oração. A voz ativa é quando eu tenho especificamente, claro, na oração, um sujeito praticando a ação. Maria comeu o bolo. Maria é o sujeito, a ação praticada foi comer, e nós vamos ter o bolo, que foi o que ela comeu. Voz ativa. Eu vou ter voz passiva quando o sujeito da frase ele não está praticando a ação, ele está sofrendo a ação praticada por uma outra pessoa, por uma outra figura do discurso, que não é o sujeito da frase. Por exemplo, o bolo foi comido por Maria. Qual é o sujeito da frase? O bolo. O que foi que aconteceu com o bolo? O bolo foi comido. Então, o bolo não comeu alguém, o bolo foi comido. Então, ele não praticou a ação, ele sofreu a ação. Feita por alguém, que nesse caso foi Maria. Mas Maria não é o sujeito dessa oração. O bolo foi comido por Maria. O bolo é o sujeito sofrendo a ação de ser comido por alguém. E aí, então, nós vamos ter o que nós chamamos de voz passiva, que é quando o sujeito da oração ele está sofrendo a ação. E aí, o que é o agente da passiva, então? O agente da passiva é o complemento preposicionado, ou seja, acompanhado de uma preposição, que representa o ser que está praticando a ação que o sujeito da frase está sofrendo. Na frase que eu acabei de criar, o bolo foi comido. O bolo sofreu a ação de ser comido. Por quem? O bolo foi comido por Maria. Então, o agente da passiva é por Maria, que está acompanhado da preposição por e que determina quem foi que praticou a ação que o sujeito bolo sofreu. E isso é agente da passiva.
Outro exemplo aqui. A criança foi orientada pelo professor. Sujeito, a criança. Foi orientada é a ação passiva que a criança sofreu. A ação de ser orientada. E aí nós vamos ter o quê? Pelo professor. Pelo professor é o agente da passiva, porque pelo professor é o termo da oração, é o termo integrante da oração que determina quem foi que praticou a ação que o sujeito está sofrendo. E veja, pelo professor é acompanhado de uma preposição. Então, isso aqui é agente da passiva. Isso aqui é só para a gente começar a compreender o que é. Na aula específica, eu vou explicar novamente tudo isso com mais calma, com mais detalhes, para que vocês entendam totalmente o assunto. E complemento nominal. Também não vou me prolongar, porque hoje é uma aula introdutiva. Teremos uma aula específica sobre complemento nominal, porque existem diversos detalhes dentro do complemento nominal. Mas, em resumo, o complemento nominal é o termo da oração, o termo integrante, que é ligado ao sujeito da oração. Pode ser ligado ao predicativo da oração. Pode ser ligado ao objeto direto, ao objeto indireto e até mesmo ao agente da passiva da oração, que nós já acabamos de ver. Também pode ser ligado ao adjunto adverbial, ao aposto ou ao vocativo. Em resumo, o complemento nominal vai ser um termo que pode se ligar a qualquer termo da oração que é composto por uma palavra que não é verbo. Uma palavra nominal, nome, geralmente formado por um substantivo. Um substantivo, por exemplo. Então, tudo que eu utilize na oração para complementar o sentido de um substantivo, seja ele sujeito, predicativo, aposto, vocativo, agente da passiva, objeto direto ou indireto, é um complemento nominal. Então, o complemento nominal liga-se ao substantivo e a outros nomes, ou seja, adjetivo e advérbio, já que nenhum deles é verbo. Podem ser, todos eles são nomes. Todos eles são formas nominais. Não são verbos, né? Então, substantivo, adjetivo, advérbio. E o complemento nominal, ele vai se ligar a esses termos da oração por intermédio de uma preposição, certo? Como, por exemplo, a preposição de, da, por, pelo. Então, na frase, a mulher tinha necessidade de medicamentos. A mulher é o sujeito. Aqui nós temos o predicado. Aqui nós temos o verbo. Tinha. Aqui nós temos o termo necessidade, que necessidade é um substantivo, certo? Necessidade é um substantivo, que é o nome dado a algo que a gente precisa. E o complemento nominal é os termos de medicamentos. Lembrando que de medicamentos foi acompanhado por uma preposição. E complementa o sentido de necessidade. Por exemplo, eu falo, a mulher tinha necessidade. E aí você pergunta, ela tinha necessidade de quê? Qual era a necessidade dessa mulher? E aí eu digo, a mulher tinha necessidade de quê? De medicamentos. Então, eu estou complementando o sentido de uma palavra, um substantivo, que é o termo necessidade. Complemento nominal, porque eu não estou complementando o sentido de um verbo aqui. Eu estou complementando o sentido de uma forma nominal, seja ela substantivo, adjetivo ou advérbio. E é isso hoje, gente. Hoje só foi uma aula introdutória sobre os termos integrantes da oração. Teremos uma aula específica para cada um desses termos integrantes, para que a gente consiga compreender da melhor forma possível esses termos, certo?